Estreou nos cinemas A Cantiga dos Pássaros da Serpentes e galera, eu assisti tudo, eu tenho uma lista gigante de coisas pra pontuar com você. Ritmo do filme, ambientação, desenvolvimento de personagem, até sobre a própria história. Será que vale o teu ingresso? Vem comigo, vou dar minha opinião agora, sinceraça, ainda vou dar uma dica de como você faz pra assistir esse filme de graça. Vamos lá! Inês Trunks, Peter aqui! Galera, a Cantiga dos Pássaros da Serpente, ela veio com a promessa, com a ousadia de expandir a franquia a partir da história do vilão Coriolanus Snow. E pra quem já tava na contagem regressiva, né, pra assistir essa história, a espera acabou. E eu vou dizer um segredinho aqui pra vocês, que dá pra você assistir de graça esse filme. E eu vou ensinar como agora. Quer assistir esse filme de graça ou não quer? Então presta atenção. Já separa a roupinha que tu vai, né? Já vai de estômago vazio, porque, pô, não tem nada melhor que você ver um filme comendo coisas gostosas, não é verdade? Eu, pelo menos, não consigo ir no cinema sem comer, sem tomar aquela coquinha gelada, enfim, não sei. Aliás, eu viajei um pouquinho, mas você gosta de ir no cinema também comer uma pipoquinha, alguma coisa? É claro. Bom, se você tá no meu time, eu já vou largar uma dica aqui. Todas as lojas da Taco Bell no Brasil estão com promoção. É só você comprar um combo especial com Coca-Cola sem açúcar e você leva de graça o ingresso pra ver o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros da Serpente. Não existe economia melhor que essa. Na boa, galera. Comprar comida boa e ganhar ingresso pro cinema, olha isso. São 3 combos nessa promoção do Taco Bell. Já vai pensando qual que você vai escolher pra comer durante o filme. Olha só. Tem o Rebeldes da Capital, que é burrito vegetariano e cheese quesadilha. O combo vencedor de distritos, que vem um burrito supreme de carne moída e um crunch taco supreme de carne moída também. E eu aproveitei o show que vem com bacon, cheese, quesadilha de frango e um crunch taco de carne moída. Fora isso, todos esses 3 combos vêm com nachos ou batata fritas temperadas e a Coca-Cola sem açúcar, lógico, né? Bateu até uma fome aqui, tô falando sério. Então já se programa pra assistir Jogos Vorazes de graça, comprando algum combo especial da Taco Bell. A promoção vai durar um mês, de 13 de novembro a 13 de dezembro. Aproveitem! Já ensinei como ver o filme sem pagar ingresso, agora não tem mais desculpa. Agora vamos pra opinião sincerona. Mas empurra esse like aí, metralha esse like, vamos lá. A Cantiga dos Pássaros da Serpente é inspirado no livro do mesmo nome lançado em 2020. E não dá pra negar que Jogos Vorazes é uma franquia gigantesca. Ficou gigantesca. Galera, só no Brasil foram quase 15 milhões de pessoas nos cinemas pra ver os filmes anteriores, né? O início da franquia. Bom, o início da franquia não, a franquia inteira. Isso significa que tem muita gente esperando muito desse filme. Concorda? Porque ficou uma audiência gigantesca. E eu era um deles. E o que mais chama atenção, pelo menos pra mim, ok, não sei pra vocês, é que a história agora é um prequel de Jogos Vorazes, ambientado mais de 60 anos antes dos eventos dos filmes anteriores. Dessa vez, o filme mostra a juventude do vilão da saga original muito antes dele se tornar um tirano da obra. Então, assim, era no mínimo curioso, né? Ver como é que seria o Snow com 18 anos, quando era um estudante. Uma outra informação importante que também aumentou meu hype foi o roteiro. A própria autora dos livros, a Suzanne Collins, ajudou a escrever o roteiro do filme junto com outros roteiristas casca grossa. E assim, já de cara foi interessante ver como é que eram as primeiras edições dos Jogos Vorazes. Sem aqueles eventos megalomaníacos mostrados na franquia principal. Eu curti ver como é que era a competição no início. Tudo é mais simples, sabe? Mais rústico. E até brutal, assim, de um jeito diferente. E isso ficou muito bom por causa do capricho da direção de arte, do figurino, da estética dos cenários, sabe? Daquela... Enfim, né? Da fotografia. Pra mim, conseguiu retratar bem aquela época decadente pós-guerra. Mas assim, o diretor de A Cantiga dos Pássaros da Serpente é o Francis Lawrence. É o mesmo que dirigiu os 3 últimos Jogos Vorazes. Mas alguns efeitos visuais, eu tenho que dizer, ficaram muito artificiais pra mim. Isso me desconectou um pouquinho. Eu sei que eu sou chato com isso, eu sei que vocês já estão ligados nisso, mas eu tô aqui pra falar com sinceridade pra vocês. Mas o mérito do diretor que eu tenho que falar pra vocês foi construir cenas de ação dramáticas, românticas, super interessantes. Só que falando em cenas de ação, vai um aviso pra vocês. O novo Jogos Vorazes tem menos cenas de ação do que a gente está acostumado. Em números, eu diria pra vocês que a gente tem muito mais cenas de diálogo do que de luta, de fuga, por exemplo. Eu tô falando isso porque pode pegar de surpresa. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, ou não, né? Não sei, aí é com você. O lance é que o foco do filme é total no desenvolvimento do Snow. Então é natural dedicar mais tempo nas construções de situações do que nos jogos em si. E tem outro detalhe que eu também tenho que abrir pra você. O ritmo nesse filme é muito inconstante. Porque assim, tem hora que ele fica dinâmico, bacana pra caramba, e tem hora que o filme se arrasta. Talvez seja um problema de edição, de montagem, né? Ou até mesmo de escolha da minutagem do filme, porque ele dura 2 horas e 40 minutos. E tem hora que eu fiquei cansado. Se tirasse ali direitinho a meia hora do filme, o recado poderia ser dado da mesma forma, na minha opinião. Arranca meia hora que tipo não ia mudar o filme. Agora falando de personagem, galera, o Snow ficou tão bem feito, tão detalhado, que acabou ficando carismático.
E por algumas vezes eu me peguei torcendo por ele. Ou pelo menos tendo um pouco de empatia e culpa ao mesmo tempo. Porque, porra, gostar do Snow? Mas o filme acerta mostrando a índole dele desde o início, né? Você entende o que o cara é, sabe? Com atitudes planejadas, um objetivo claro. Mesmo que isso levasse ele a fazer coisas boas por alguém. Sempre que o personagem aparecia com algum sentimento bom por alguém, sempre havia uma atitude egoísta. Ou até paranoica, né? Que só permite a ele fazer coisas que beneficiem a ele, tipo, direto ou indiretamente. Então foi acerto. Enfim, o filme eu acho que entregou o que precisava, porque, pô, afinal o cara é o grande vilão da franquia. E ao lado dele tem a Lucy Gray, que é uma personagem que ganhou um destaque bem grande no filme. Eu vi gente reclamando que ela brilhou demais, mas eu já vejo que é erro de compreensão. Porque a presença dela que conduz muitas das situações com o Snow. Então não tinha como ela ser menos do que é na história, do que foi mostrado na história. Só teve uma coisa que me incomodou, é que a Lucy tem várias cenas musicais. E eu não sou grande fã de musicais, né? Isso acaba me desconectando, não sei vocês. Mas de verdade, isso não é nenhum demérito do filme, eu acho que isso tem mais a ver com questão pessoal, é o meu gosto pessoal mesmo. Eu não gosto de musical, não gosto de piadas em excesso, enfim. Não. Esse filme não tem piadas em excesso, tô dizendo que musical tem. Eu tô só falando do meu gosto. Já os outros personagens foram mais caricatos, tiveram pouco desenvolvimento. Mesmo assim, é impossível negar que os personagens Casca e a Doutora Volumegal, que foram interpretados pelo Peter Dinklage, que é o Tyrion Lannister e a Viola Davis, eles roubaram a cena quando apareciam, mesmo sendo personagens mais caricatos também. E o filme também se propõe a fazer umas pequenas referências para os filmes anteriores, mas acho que são referências bem sutis, né? Só um fã bem atento vai perceber isso aí. Então vamos ao balanço final da minha experiência com a Cantiga dos Pássaros da Serpente. Sem dúvida, para quem é fã da franquia e tá ali desde 2015 sem filme, esse é um retorno muito digno. Eu acho até mais maduro. Pode até ter aberto as portas para outros spin-offs, espero que aconteça isso. Então assim, fora os detalhes que eu falei que não me agradaram tanto, a Cantiga dos Pássaros da Serpente é uma história muito boa, necessária para quem é fã da franquia. Ela dá muitos significados, ela conduz a gente para entender mais profundamente o Snow. Acho que é bacana você quando tem uma obra que te dê mais background, mais história para você entender, para ampliar o universo. O foco é isso, o foco é a jornada do Snow. E isso o filme faz muito bem. A história é boa demais, galera. Está ouvindo, garoto? É o som da neve caindo. Não é só sobre vencer. Tudo é sobre vencer. Vocês são monstros! Todos vocês! A lenda que mudou os jogos começa aqui. São as coisas que mais amamos que nos destroem. Jogos Vorazes. E você ficou até aqui, se liga que o filme tem cena pós-crédito. Agora me diz você vai assistir esse novo Jogos Vorazes? Então não esquece de garantir seu combo especial em qualquer loja do Taco Bell no Brasil. É lanchão completo, né? Pra acompanhar o filme, ingresso grátis pra assistir Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros da Serpente. Conto com o seu like, mas conto mais ainda com a sua inscrição. Só tocar aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre assistindo os filmes nerdísticos, trazendo pra vocês aqui no canal, sempre conversando os temas mais nerdísticos possíveis. Por isso que é importante você estar inscrito com o sininho. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!